Segunda Reis, capítulo 3, a partir do capítulo 4. Quem achou, diga amém. Está escrito assim, eu vou até o versículo 11, tá? Então Mesa, rei dos Moabitas, segunda Reis 3, versículo 4. Era criador de gado e pagava o seu tributo ao rei de Israel com 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Tendo, porém, morrido Acabe, revoltou-se o rei de Moabe contra o rei de Israel. Por isso Jorão, ao mesmo tempo saiu de Samaria e fez revista de todo Israel. Mandou dizer a Josafá, o rei de Judá: o rei de Moabe se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra Moabe? Respondeu ele: subirei, serei como tu és, o meu povo, como o teu povo, os meus cavalos, como os teus cavalos. Então perguntou Jorão: por que caminho iremos? Respondeu ele: pelo caminho do deserto de Edom. E partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Após 7 dias de marcha, não havia água para o exército e para o gado que o seguiam. Então disse o rei de Israel: ai, Senhor, ai, o Senhor chamou esses 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Diz a palavra de Deus essa noite. Aleluia, glória a Deus. Feche seus olhos novamente, mais um pouquinho. Senhor, fala conosco, Pai, na sua palavra. Continua falando, usando, Pai amado, a nossa boca, Pai, para manifestar a sua presença e para edificar a sua igreja, trazendo a direção e a instrução que vem do alto. Amém e de glória a Deus. Aleluia. Irmãos, eu vou lendo e falando, senão eu vou ficar só lendo a palavra e eu não vou conseguir ministrar. Essa palavra faz muitos anos que eu não ministro. E Deus tem falado muito no meu coração sobre essa palavra. Aqui nós vamos ler mais para frente, só para você entender o que estava acontecendo. Então o rei Moabe era o rei inimigo de Israel. Porém, naquela época, Israel ela era dividida. Então, era o Israel, que é o Israel do norte, e Judá, que era o Israel do sul. Então, por isso que vocês muitas vezes você lê a Bíblia e você vê rei de Judá. Ué, mas não é Israel? Porque, na verdade, o rei de Judá é porque Israel foi dividida, reino do norte e reino do sul. Então, o reino do norte chamava Israel, mas o reino do sul chamava Judá. E aí o rei do norte, que chamava Jorão, que era filho de Jezabel e Acabe, lembra de Jezabel e Acabe? Bem assim de Deus, né? Jezabel e Acabe, não sei se você lê a Bíblia, é bem de Deus, assim. Então ela era filho dessas pessoas bem de Deus. E aí Moabe resolveu se levantar contra Jorão. Daí o que Jorão fez? Eu vou lá conversar com o rei de Judá. Quem que era o rei de Judá naquela época? Josafá, que tinha aliança com Deus. Jorão não tinha aliança com Deus. Josafá tinha aliança com Deus. Estão sabendo disso? Jorão fala: Josafá, você vai comigo contra Moabe? Porque eu preciso derrotá-lo, porque ele está se rebelando contra Israel. Aí, qual que foi o erro de Josafá? Mais rápido do que nunca ele falou: olha, meus homens serão seus homens, os seus homens serão os meus homens, os seus cavalos serão os meus cavalos, e os meus cavalos serão os seus cavalos. Ou seja, ele fez uma aliança com o rei do norte para ir por uma guerra, sem consultar Deus, sem saber se aquela pessoa tinha aliança ou não com ele. Irmãos, você percebeu aí que daí os reis se juntaram com uma aliança e foram para o deserto de Edom. Não sei se você percebeu ali, versículo 8. Para onde nós iremos, Josafá? Perguntou ainda. Nós iremos para o deserto de Edom. Eu ministrei uma palavra no ano passado sobre Elias, que Elias estava fugindo de Jezabel, e por medo de Jezabel, ele decidiu por conta própria ir para o deserto. E a Bíblia diz que não somente ele foi para o deserto, mas ele se escondeu em uma caverna. E lá ele sofreu barbaridade, até que Deus pediu para ele sair de lá. E a mesma palavra de hoje. Muitas vezes passamos desertos que Deus não planejou para nós. E você percebeu que o rei Jorão falou: ai meu Deus, o Senhor nos levantou para nos derrotar no meio do deserto, para acabar com a gente no meio do deserto, para matar a gente no meio do deserto. Mas quem disse que foi Deus que enviou eles no deserto? Foi eles que decidiram. Lembra que eu te falei, irmãos, que eles não buscaram ao Senhor,
E muito menos o rei Josafá, que tinha uma aliança com Deus, não procurou saber se aquele rei tinha uma aliança. Por isso que Paulo fala que não entreis em julgo desigual com os incrédulos. Porque não tem como as trevas andar com a luz. Não sei se você já aconteceu isso na sua vida. Você que está vendo na internet também. Você já entrou em batalhas após que não era para você entrar. Por causa de pessoas. Ao invés de você consultar Deus, você ficou com dó daquela pessoa. E você entrou naquela batalha e entrou no deserto que ela era para ela estar, não você. Você acabou sendo muito prejudicado porque você fez alianças com pessoas erradas. Você fez alianças com pessoas que não temem a Deus. Por causa da sua precipitação, muitas vezes você chegou nesse deserto. Como o rei Josafá, ele chegou nesse deserto que não era para ele estar lá, irmãos. Não era a guerra dele. Não era para ele estar com o incrédulo. Mas ele decidiu estar. E a gente tem que ser maduro o suficiente, que muitas vezes passamos por desertos por nossa causa. Muitas vezes passamos por muito sofrimento. Não põe Deus na causa não, irmãos. Foi você que se colocou lá. Ai, porque Deus permitiu esse casamento? Porque Deus me permitiu eu passar vergonha na minha empresa? Porque Deus me permitiu isso e aquilo? Mas a pergunta é, você consultou Ele primeiro? Eu gosto muito do apóstolo, quando o senhor pregava. O senhor parou de pregar sim, mas pregava muito lá na Rua Equador. Que normalmente o crente que ele faz o projeto dele e vai lá para Deus assinar. Assina aqui, aprova aqui, Senhor. Ou seja, não deixou nem primeiro apresentou o projeto para Deus, nem primeiro apresentou, Senhor, o Senhor aprova esse projeto. Não, Deus é obrigado a assinar nosso projeto. Irmãos, não funciona assim. Busca ao Senhor. Busque instrução ao Senhor, que começo esse ano, apesar de toda a circunstância que nós temos vivido, toda a circunstância, tribulação, que vai vir comunismo, que vai vir isso, aquilo, pode vir, mas se você não estiver com Deus, amado, mesmo que Bolsonaro tivesse ganhado, se você não estiver com Deus, irmão, você não vai prosperar, você não vai chegar em lugar algum, porque a chave é estar com Deus. E sabe o que aconteceu com eles no meio do deserto? Eles não foram só para o meio do deserto. O que aconteceu com eles? A água acabou. Isso é tão profético, apóstolo. Porque muitas vezes nós queremos ir para a guerra, ou com pouca água, ou com água nenhuma. E a água na Bíblia é muito profético, porque a água é a presença de Deus. A gente está tão preocupado em guerrear uma guerra, mas não se preocupa com o essencial, que é a comida e a água. Como que eu vou ser firme numa guerra se eu não estou preocupado com a água e com a comida? Como que eu vou fazer a diferença na minha nação se eu não estou preocupado se eu estou cheio de Deus ou não? Como que eu vou conseguir ter uma vitória em Cristo, fazer diferença na minha família, fazer diferença na minha sociedade, fazer diferença na minha nação, se eu não me preocupo se eu estou cheio de Deus ou não? Nós esquecemos do essencial. Josafá se esqueceu do essencial naquele momento. Talvez você tenha um bom coração, você tenha um coração voltado para Deus, mas nós esquecemos do essencial, amado irmão. Para nós termos vitória numa guerra, nós precisamos estar cheios do Senhor. Para nós termos vitória numa guerra, nós temos que ser cheios de água, cheios de comida. O que é comida, irmãos? É a palavra de Deus. Não temos como perseverar, não temos como aguentar uma luta se a presença de Deus não estiver conosco. Nós só vamos suportar uma luta se o Espírito Santo estiver regando a minha vida. Por isso o Senhor te trouxe aqui para te dizer, não temas, igreja, não tema adversidade, não tema tribulação, mesmo que chegaste nesse nível, nessa situação de deserto, onde o seu coração está seco, eu trazerei água na sua vida nessa noite, eu trarei água na sua vida neste mês, eu trarei água, eu trarei suprimento, vocês não morrerão no deserto, porque eu tenho uma aliança contigo. Não dá para pregar aqui, mas eu vou falar bem rápido. Há poder na aliança com Deus. E nós não estamos dando valor na aliança com Ele. Nós estamos vivendo uma geração que a aliança é descartável. Não deu certo no casamento, descarta. Compra outro. Muda. Diz, aliança não
é descartável. A aliança com Deus não tem como ser quebrada. Sabia disso? Um dia eu vou falar aqui sobre os gibeonitas, lembra, apóstolo? Josué, por ter derrubado Jericó, ele ficou famoso naquele tempo. Todo mundo ficou com medo do exército de Josué, todos os povos. Os gibeonitas, sabendo disso, eles moravam perto, eles sabiam que iam ser derrotados. Eles falaram, vamos enganar Josué, vamos falar que a gente é um povo de longe, e vamos fazer uma aliança de paz com ele, para ele não nos destruir. Ele enganou Josué, Josué fez uma aliança com ele. Irmãos, e por fazer uma aliança, por saber que o povo de Deus não quebra aliança, Josué não pôde destruir aquele povo mesmo sendo inimigo. Porque Deus, Ele dá valor muitíssimo na aliança. Nós não estamos dando valor na nossa aliança com Ele, irmãos. Por isso que muitas vezes não temos vitórias, porque nós estamos sendo infiéis com o Senhor. Mesmo sendo Ele fiel, nós não estamos dando valor à nossa aliança. Inclusive o Asaf Borba vai vir aqui dia 22 de janeiro, marca aí, dia 22 de janeiro, comemoração de 24 anos da Igreja Moriá, vai ser num domingo, 10 da manhã e 19 horas da noite. Lógico, 19 horas é da noite, né? E ele falou uma ministração que marcou muito, que nós, povo de Deus, temos que ter uma aliança com Deus, mas também tem que ter uma aliança com a nossa família, não somente esposa, nossa família, e temos que ter aliança com a nossa igreja local. Essa história de falar, eu não tenho igreja, a igreja sou eu. Irmãos, não caia nessa, porque daí você está renunciando vários princípios e quebrando uma aliança que Deus quer que você dê valor. Quando você faz uma aliança com a sua comunidade local, você vai ajudá-la com o seu dom, você vai se sentir útil, e Deus vai te abençoar abundantemente em nome de Jesus, aleluia. Mas voltando para cá, aí o versículo 11 diz assim, é 11 mesmo, porque eu não estou enxergando, 11, isso. Perguntou, porém, Josafá, não há aqui, lembra que o rei falou, agora, foi Deus que vai nos matar. Mas Josafá, esperto, né, poxa, eu não consultei Deus antes de vir, deixa eu reparar o meu erro. Então Josafá falou assim, perguntou, porém, Josafá, não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? Respondeu um dos servos do rei por ele. Respondeu um dos servos do rei de Israel, aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Olha só que interessante, irmãos, tem tanta coisa aqui para falar, eu não posso falar tudo, porque é muito princípio. A Rosana Márcia falou sobre o ano de Maria, é o ano do serviço, ano de servir uns aos outros. E Eliseu era um profeta do Senhor, mas ele não era conhecido como profeta, ele era conhecido como aquele que servia Elias. Antes da gente querer ser levantado por Deus, a gente tem que ter o coração desejoso para servir o nosso irmão. Não sei se você lembra, Jesus, antes de morrer, ele fez questão de lavar os pés dos seus apóstolos, inclusive do Judas traidor. Lavou todos eles, porque o servo que lava os pés numa casa é um servo. Sabia disso? Quando você entrava numa casa em cortesia, com convite naquela época, você tinha sandália, igual é o profético hoje, ó. Você tirava as sandálias, porque seu pé sujava tudo, e o servo lhe lavava os pés. Então Jesus ele estava falando, olha, eu vim para servir vocês. E aqui, irmãos, é a mesma coisa. Antes de você ser conhecido como o profeta, o pastor, você precisa ser conhecido como um servo que serve a igreja, que serve a sua família, que serve a sua comunidade, que serve a sua cidade. Aleluia! Nós nascemos para servir. Se não nascemos para servir, não servimos para viver. Se você não nasceu para servir, você não serve nem para viver. Talvez é o problema do céu, a tristeza emocional na sua vida, porque você não está servindo. Começa a servir, Deus vai mudar totalmente a sua vida. Mas continuando para terminar, não vou ficar falando até amanhã, né? O versículo 14, vamos ler lá no versículo 15 para pular, senão vai ficar muito extensa. Ora, pois, então Eliseu falou, eu estou aqui, e deixa comigo. Daí Eliseu falou assim, versículo 15, ora, pois, trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Não sei na sua palavra, mas tangedor é aquilo que toca
instrumento de cordas, tá? Então, a Ana é uma tangedora, porque ela toca instrumentos de corda. Irmãos, você percebeu que Eliseu, ele não orou de uma vez? O que ele falou? Traz aqui um levita que toca instrumento. Nós vamos adorar a Deus no meio do deserto. Começa a tocar. Irmãos, eles estavam passando sede. Eles estavam para morrer. Mas antes de resolver o seu problema, nós precisamos entender que precisa a presença de Deus. Sabe o que eu vejo muitas vezes? A gente quer resolver o problema da nossa nação e não vê se a presença de Deus está em nós ou não. E não vê se a gente está cheio de água ou não. Muito menos a gente nem quer adorar no meio do deserto. Mas adorar no meio do deserto é o chamamento da presença de Deus. Irmãos, nós precisamos adorar no meio do deserto. Talvez é uma crise financeira que você tem passado. Talvez uma crise existencial, uma crise no seu matrimônio. Qual que é o seu deserto que você tem passado? O Senhor chama a sua vida para adorá-lo, para chamar a presença. Porque a presença de Deus nós podemos tudo, mas sem presença de Deus não podemos nada. Nós precisamos de Deus, irmãos. E aqui, vocês perceberam pelo ministério de louvor, que o primeiro ele chamou o transgedor, depois ele profetizou? Por que vocês acham que a gente primeiro tem o louvor, depois a palavra? Porque o louvor chama a presença de Deus. Olha só como é importante a gente ser consagrado no altar. Olha só como é importante, não quero que ser religioso. Ah, não pode isso, pode isso. Ah, pode escutar tal música? Não, mas a música mexe na nossa alma. O que você tem escutado nesses dias? Qual é a música que você tem escutado nesses dias? Porque a música mexe nas regiões espirituais. Quem que você está escutando, qual música que você tem escutado e qual é o espírito que você tem chamado na sua vida através da música. Nós precisamos chamar o Senhor através da música dele, aleluia. E aí ele falou um detalhe para terminar. Aí ele começou a profetizar. O povo estava sem água, sim ou não, igreja? Estava sem água, sim ou não? No meio do deserto, sim ou não? Então daí ele falou assim, no versículo 16: assim diz o Senhor, fazei neste vale covas e covas, porque assim diz o Senhor: não sentireis vento, nem vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que beberei vós, o vosso gado e os vossos animais. Isto ainda é pouco aos olhos do Senhor, de maneira que também entregará Moabe nas vossas mãos. Ferirei todas as cidades fortificadas e todas as cidades principais, todas as boas aves cortareis. Taparei todas as fontes de água, danificareis com a pedra todos os bons campos. Pela manhã, ao apresentar-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Irmãos, você percebeu que Deus não ia enviar chuva? Ele falou, não adianta ficar olhando para o céu, que não é chuva que eu vou enviar, não. Eu vou enviar água, mas do meu jeito. Vocês pensam de forma natural, mas eu penso de forma sobrenatural. Os seus pensamentos não são os seus pensamentos, os meus caminhos são maiores que os seus caminhos. Então, eu vou encher de água, mas não é do jeito que vocês acham que vai ser. Muitas vezes a gente fica achando tanta coisa como que Deus vai agir, né? Imagina tudo que Deus pode agir. Nenhuma delas, Deus age da forma que você menos imaginar. É assim que muitas vezes Deus age. E Deus falou através de Eliseu, fazer covas e covas. É meio estranho, né? Meio sombrio, né? Parece que eu vou fazer cova para enterrar as pessoas. Mas vamos mudar aqui, fazer cisternas e cisternas de água. Fazer buracos e mais buracos. Eu termino a palavra de hoje. Você já teve naquela época de unção, de você cair na unção? Quem já teve essa época? E sabe que muitas vezes aquela unção passou na sua vida e não fez nada na sua vida? Porque a gente não fez covas e covas. Porque quando a água passou na sua vida, em vez de você reter aquela água para você, por você não ter se preparado para Deus, aquela água foi embora. E aí você fica falando, que tempo, então, eu tinha tanta saudade daquele tempo. Mas você fez covas e covas. Daí o apóstolo, ele falou a minha pregação no começo do culto. Você tem se preparado na palavra de Deus?
Você tem se preparado com jejum e oração? Você tem se preocupado com a sua igreja local? Você tem se preocupado com a sua missão? Você tem se preocupado com a aliança com Deus? Irmãos, isso é fazer covas e covas. Por isso que Deus fala, preparai, porque eu estou chegando. Por isso que muitas vezes, muitas pessoas não vão subir, porque elas não estão se preparando, elas não estão crendo. E aqui é algo muito profético, porque apesar que era natural ali, porque Deus mandou águas no monte de Edom, veio aquelas águas das geleiras, começou a derreter, começou a vir aquelas monte de água. Porém, aquelas águas estavam passando. E quem fez cisternas ia dar água de beber para ele, para a sua família e para os seus animais. Irmãos, eu quero ministrar uma palavra profética para o ano de 2023. Quanto mais fundo você fazer essa cisterna, mais profundo do Senhor você vai ter. Mais o sobrenatural você vai ter. Não somente riquezas, mas dons, experiências. Mas você precisa fazer essa cisterna, porque essa chuva vai vir sobre a igreja. A chuva está vindo sobre o Brasil. A chuva está vindo sobre a igreja Moriá. Se prepara, faça covas e covas, porque eu estou enviando o meu Espírito, eu estou enviando a minha unção, eu estou enviando para aqueles que estiverem preparados. Esses não somente vão se encher de mim, mas vão ganhar a guerra, porque da mesma maneira que eu enchi de água aquela cisterna, mas eu prometi, além das águas, vocês vão ganhar a guerra contra Moabe. Vou te encher de água, igreja, e não somente cheia de água, vocês ganharão essa guerra, ganharão a guerra na sua casa, ganharão a guerra, amado, que estão contra a sua vida, ganharão a guerra na Moriá, ganharão a guerra no Brasil, mas fazei covas e covas, porque o Espírito do Senhor irá derramar. Há uma promessa do Senhor, mas se prepara, fazer covas e covas, porque Deus está aqui para te abençoar. Basta a gente se posicionar. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Vamos colocar de pé então. Apóstolo, você consegue ministrar para a gente ou melhorou a voz? Aleluia. Peço para o Ministério de Louvor se posicionar. Agora eu trago a palavra para o apóstolo novamente. Deus abençoe poderosamente a sua vida e receba essa palavra. Amém. Faça covas e covas, porque o ano de 2023 vai ser poderoso em Deus, em nome de Jesus. Aleluia.